Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Bora falar de Palmeiras 4, América Mineiro 1. Jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Faltam só 4 rodadas para o fim dessa primeira fase e o Verdão lidera agora com 33 pontos ganhos, seguido de perto pelo Red Bull Bragantino, que tem 32. São 8 times que avançam para a próxima fase, então a situação do Palmeiras está bem tranquila, mas é claro que um dos objetivos das crias nesta primeira fase é avançar em primeiro, né? E a gente, claro que vai em busca disso, até porque batemos um adversário muito forte, viu? Que vinha num bom momento no Brasileirão Sub-20, mesmo com a derrota, segue na zona de classificação, né? Está em 7º lugar na tabela neste momento. E detalhe que o América não perdia no Brasileirão Sub-20 há 11 rodadas, cara. Então é um adversário que é difícil de ser batido e até o início desta 15ª rodada, o América tinha a melhor defesa da competição. Eram apenas 7 gols sofridos em 14 jogos. É isso mesmo. O Coelho tinha uma média de meio gol sofrido por jogo, sofreu 4 do Verdão em Barueri. Bom, sobre os gols do Verdão, primeiro ressaltar que quem abriu o placar lá em Barueri foi o América, né? Aos 13 minutos do primeiro tempo, então a vitória alviverde sim foi de virada. E o empate saiu aos 48 minutos do primeiro tempo com ele. Eric Belé vive grande momento, camisa 10 palmeirense, é o vice-artilheiro do Sub-20 na temporada, fica atrás só do Riquelme Felipe, né? Riquelme tem 16, o Belé chega agora a 14 gols em 2025, na conta de muitos vai aparecer 13 gols, né? Porque até falei sobre isso no vídeo passado, na final da Libertadores Sub-20 ele marca um gol contra o Flamengo, só que foi aquele lance, né? Que cabeceou, a bola bate na trave, volta, bate nas costas do goleiro e entra, então algumas vezes, algumas confederações, né? A Conmebol costuma dar gol contra do goleiro, então tiraram um gol do Belé aí, então ou 13 ou 14 gols, independentemente disso, ele é o vice-artilheiro do Palmeiras na temporada, mas dentro do Brasileirão Sub-20 ele é o artilheiro, né? Porque agora ele chega a 6 bolas na rede. Bom, e o gol da virada veio logo no comecinho do segundo tempo e foi marcado por ele, Riquelme Felipe, o artilheiro do Sub-20 alviverde na temporada, agora com 16 gols marcados. O Riquelme passava por um pequeno jejum de gols, não marcava há 4 rodadas dentro do Brasileirão Sub-20, agora volta a marcar em grande estilo porque foi um golaço do Riquelme em Barueri. Bom, também deu tempo do Rafael Coutinho marcar o seu 3º gol na temporada de cabeça com cruzamento do Gilberto. Tá aí a comemoração dos dois, ó, mais uma assistência do Gilberto na partida, inclusive, né? Porque ele tinha dado o passe também para o gol do Eric Belé, primeiro gol do Verdão na partida. Então, com essas 2 assistências, o Gilberto agora tem 20 participações em gols nessa temporada, porque são simplesmente 19 assistências e um gol marcado, inclusive um bonito gol marcado de falta diante da Portuguesa no Paulista Sub-20. É chovendo molhado falar do poder ofensivo do Gilberto, principalmente dos cruzamentos. Claro que o camisa 2 falhou no gol do América, a gente vai trazer daqui a pouco, mas se redimiu participando dos 4 gols do Palmeiras, direto ou indiretamente, né? Foram 2 assistências e 2 chamadas pré-assistências. Bom, e quem fechou o placar diante do América foi o Heitor. Nosso camisa 9 marcou um bonito gol no segundo tempo após receber do Riquelme Felipe. A gente vai assistir daqui a pouquinho. Heitor chega a 6 gols marcados em 2025. Desses 6 gols, 5 foram no Campeonato Brasileiro Sub-20. Ele é um dos vice-artilheiros do Verdão na competição. E não custa lembrar que recentemente ele foi eleito o melhor jogador do ICGT Tournament lá na Holanda. Bom, sobre a escalação do técnico Lucas Andrade, tivemos apenas uma mexida em relação ao jogo anterior contra o Atlético Mineiro. Na semana passada o Aranha estava suspenso, foi desfalque contra o Galo, agora volta normalmente à meta. Então, além do Aranha lá no gol, tivemos a presença do Gilberto na lateral direita, do Arthur na esquerda, a zaga formada por Thiago e Robson Jacaré, capitão do time. À frente deles ali na volância tivemos Rafael Coutinho ao lado do Larson, camisa 10 para o Eric Belé e o trio de ataque Sorriso, Riquelme Felipe e Heitor. Bom, e como eu falei agora há pouco, quem abriu o placar em Barueri foi o América Mineiro. Jogada pela esquerda, o Gilberto bobeou no lance e aí tivemos uma assistência para a finalização do Cauã Christian, centroavante do Coelho, marcando, portanto, o primeiro gol do duelo lá em Barueri aos 13 minutos do primeiro tempo. Bom, o Verdão respondeu logo na sequência com o Larson, chutaço de fora da área, essa bola acertou a trave, ó, e teve desvio no meio do caminho, desvio do Lete, goleiro do América Mineiro, colocando para escanteio. Bom, e chamou atenção também no primeiro tempo a falta de critério do árbitro. Tivemos 2 faltas claríssimas em cima do Sorriso aqui pelo lado esquerdo, né? O camisa 11 palmeirense sempre na sua jogada característica, sofreu 2 faltas assim absolutamente claras, juizão mandando seguir, arbitragem no mínimo confusa no primeiro tempo. Bom, mas o Verdão empatou no finalzinho do primeiro tempo. Olha o escanteio que o Verdão conseguiu, ó, com o Eric Belé.
finalização do nosso camisa 10 e o Lete, goleiro do América, mandou para escanteio. E na cobrança, o Gilberto, com a sua perna direita sempre calibrada, mandou na área e o próprio Belé estava ali para desviar de cabeça e empatar a partida aos 48 minutos do primeiro tempo. Sexto gol do Belé no Campeonato Brasileiro Sub-20, artilheiro isolado do Verdão na competição. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade tirou um zagueiro e colocou outro, saiu o Thiago e entrou o Diogo, ou seja, pouca coisa mudou para a etapa final. E, inclusive, no segundo tempo, o Verdão começou com tudo, né? Quase que consegue a virada logo no primeiro minuto, numa falta cobrada pelo Eric Belé, estava inspirado o Belé na partida, quase que consegue achar o ângulo ali, a bola passou muito perto, e aí, pouco depois, aos 4 minutos, o Gilberto participando do lance, tirando uma bola atrás, o Heitor fica com a bola e dá assistência, e a jogada termina nos pés do Riquelme Felipe, golaço do Riquelme, camisa 7, colocou no ângulo do goleiro Lete, marcando, portanto, seu 16º gol na temporada, quinto dele no Campeonato Brasileiro Sub-20. Detalhe que o Riquelme Felipe agora tem 22 participações em gols na temporada. Ele viria dar uma assistência ainda na partida para o último gol do Heitor, né? Então, são 16 gols, mais 6 assistências, 22 participações diretas em 28 jogos disputados. Que temporada do Riquelme Felipe. Bom, e aí mais 2 gols saíram ao longo do segundo tempo. O primeiro deles em cobrança de escanteio, uma jogada fortíssima do Palmeiras, né? O técnico Lucas Andrade certamente treina muito e o Gilberto nem se fala. Coutinho tem um ótimo posicionamento dentro da área. A gente lembra que no ano passado, na final do Brasileirão Sub-20, ele marcou 2 gols de cabeça dentro do Allianz Parque. Um desses escanteios do ano passado foi cobrado exatamente pelo Gilberto e o outro cruzamento foi do Alan, que hoje brilha nos profissionais do Verdão. E curioso que nesse jogo contra o América tiveram 2 tentativas, né? Primeiro o Gilberto tenta cruzar, o Coutinho no primeiro pau desvia, a bola bate no zagueiro do América, sai para escanteio. Nova tentativa, portanto, para o Gilberto. E aí nesse novo escanteio, aí deu certo, né? Coutinho no primeiro pau de novo, cabeceia, dessa vez a bola toma o caminho do gol. Terceiro gol do Coutinho nessa temporada e agora 19ª assistência do Gilberto no ano. E ainda deu tempo do Verdão marcar o 4º gol para transformar o placar em goleada lá na Arena Barueri. Olha aí, ó, mais uma participação do Gilberto, ele encontrou o Riquelme no meio, Riquelme dá assistência para o Heitor, nosso camisa 9 gira bonito para cima da marcação, bate de perna esquerda que nem é a boa, a bola toca na trave antes de entrar e aí o Verdão marca, portanto, seu 4º gol na partida. Esse foi o 6º gol do Heitor na temporada, 5 deles no Campeonato Brasileiro Sub-20. Heitor é um dos vice-artilheiros do Verdão na competição. E vale destacar que durante a segunda etapa, o Alejandro e o Davi Góes entraram mais uma vez. Alejandro, atacante que chega do Goiás, o Góes é um volante que chega do Juventude, ambos com contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. Davi Góes já tem passagem por Seleção Brasileira Sub-20, né? O Alejandro já castigou o Palmeiras na categoria Sub-17, na categoria Sub-20, enquanto atuava pelo Esmeraldino, né? Então, chegam para reforçar esse Sub-20. No último final de semana, eles já tinham estreado com a camisa palmeirense diante do Rio Claro pelo Campeonato Paulista, mas na ocasião a gente não conseguiu nenhuma imagem, né? Então, vocês viram as imagens agora há pouco da dupla vestindo a camisa do Palmeiras, agora sim, né, pela primeira vez aqui no nosso canal Verdão Info, a gente trazendo os registros da dupla. Então, boa sorte para os dois ao longo da temporada. A gente vai ficando por aqui, mas sem antes falar do próximo jogo do Palmeiras pelo Brasileirão Sub-20, que vai acontecer na próxima quarta-feira, dia 2 de julho, às 19 horas, tá? Então o jogo vai ser à noite, na próxima semana, contra o Vasco em São Januário. Experiência bem legal para as nossas crias da academia, pode ser que seja transmitido pelo Sport TV. Então a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, comenta, que é sempre muito importante, hypa o vídeo, seja membro se gosta do nosso conteúdo, para a gente poder cada vez mais trazer informações sobre os nossos garotos para vocês por aqui. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.